Agora chegou a hora esperada do painel B2B, certo, Eric? Certo, Bia. Vamos falar de cases de sucesso. Para contar como a Nestlé e a Galderma fortaleceram as suas operações por meio do e-commerce B2B, eu chamo Guilherme Almeida, ele que é Head de e-commerce da Nestlé e trabalha na indústria alimentícia há 12 anos. Passou pelas áreas de marketing, trade marketing, novos negócios e participou de projetos como Do Seu Jeito, na Dolce Gusto, né, que conta com um sistema pioneiro de personalização de caixas do consumidor. Nestlé Até Você, que é o B2B de que a gente vai falar hoje, né? E o recém-lançado Mercado Até Você, que é o marketplace para pequenos varejistas. Liderou o e-commerce da Nescafé Dolce Gusto, que representa a maior operação da marca no mundo e um dos principais brands.com do Brasil. É formado em administração e marketing. Convido também meu outro amigo, Rafael Sanches, que é formado em administração de empresas de economia, faz parte do time da Galderma desde 2013 e é o gerente sênior responsável pelas áreas de planejamento financeiro, fiscal, tecnologia sênior. Bem-vindo, meus amigos, estava esperando aqui para conversar com vocês. Bom, vamos falar de B2B. Eu acho que a gente tem dois cases grandes que não estão no ar por pouco, né? Daqui a pouquinho vai estar no ar, mas eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, o porquê que é nesse B2B, também a Galderma. Vamos começar com o Guilherme, ele vai falar um pouquinho do case da Nestlé, depois eu passo para o Rafa, ele vai falar um pouquinho da Galderma e a gente bate esse papo. E você que está acompanhando a gente no chat, fica à vontade para fazer suas perguntas aqui, porque no final a gente tem ainda mais 10 minutos de bate-papo com esses mestres aqui do B2B. Gui, está com você a palavra, vamos acompanhar ele aí, Rafa, e vamos embora. Boa, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, satisfação estar com vocês em mais essa edição do Meet Magento. Vamos hoje, então, falar um pouco sobre nosso projeto Nestlé Até Você e o que ele traz de bom. Então, vamos lá. Começando aqui, primeiro, parte super importante, antes de começar a fazer qualquer movimentação dentro desse nosso novo projeto, é importante conhecer nossos consumidores. Então, diferente de um direto ao consumidor, né, que você tem todos os tipos de consumidores que sua marca pode vender, aqui a gente está falando de varejistas e varejistas de pequeno porte. Não sei se é familiar para todo mundo, mas a gente tem desde clientes um pouco mais organizados, mais bem estabelecidos, que têm um varejo muito parecido com aqueles que a gente frequenta no dia a dia, mas a gente também tem varejos como esse primeiro da esquerda em cima, em que ele é um comércio multi-coisas e que também vende alimento. E a maturidade desses clientes para o mundo digital, né, para fazer compra com a gente, ela tem que ser, ela não é muito evoluída ainda, então a gente precisa ser bastante simplificado e ter uma cabeça realmente de trabalhar com o consumidor final mais do que com o cliente, uma vez que para ele tudo isso também é novidade, a gente tem que ser extremamente intuitivo. Então vamos lá, como tudo começou. Primeiro a gente foi entender a jornada desse cliente. Como que é feito, né, desde a nossa área de vendas, o cadastro de um novo cliente, então o tempo que eles levam para cadastrar, antigamente feito em papel, depois manda para o distribuidor, para depois mandar para a Nestlé e abrir esse cliente, e o tempo que ele leva, vocês imaginarem, levava de 7 a 30 dias, dependendo da localidade que a gente estava. Depois, a primeira venda desse cliente, então, uma vez que o cadastro tem esse tempo para acontecer e habilitar o cliente, a primeira venda pode demorar pelo menos 20 dias da primeira conversa que o vendedor teve com esse cliente. E muitas vezes pode acontecer dele nem ter esse crédito aprovado e não ir para frente. Depois você tem um tempo de espera, né, caso ocorra a primeira venda, em que muitas vezes, quando o vendedor vai lá, o cliente que teve o seu pedido tirado, muitas vezes nem sabe ou não tem um resumo claro do que foi tirado, quanto que custou, se efetivamente ele editou para isso ou não e como que está a situação dele. Depois, quando finalmente, né, deu todo certo o pedido, no momento da entrega fica um pouco escuro para ele saber que horas vai chegar, se o dia realmente está confirmado ou não. Então, geralmente tem uma rota, né, ou um calendário em que aquele caminhão passa naquele dia específico em que o vendedor já explica para o varejista. Mas apesar disso ser uma verdade, pode ser que naquele dia específico ocorra algum tipo de imprevisto
e aí muitas vezes a experiência não era das melhores para saber como que isso, o que de fato aconteceu. E depois, para acontecer as próximas vendas, né, depois que essa deu certo, uma próxima venda geralmente acontece com o vendedor indo fisicamente lá, num dia que é do calendário do vendedor, mas não exatamente no dia em que a loja demanda por conta de um término de estoques. Então, tudo isso pode gerar uma ruptura na loja. Às vezes, o cliente esqueceu de pagar o boleto, né, porque ele parcela e acaba vindo muitos boletos diferentes, e ele se perde naquela bagunça. Vocês viram os varejos que a gente está falando, muitas vezes ele não tem nem onde colocar esses boletos, fica em cima do balcão ali, e se acontecer qualquer coisa pode extraviar. Então muitas vezes ele acaba não tendo crédito naquela etapa, na segunda etapa ali da venda, por uma falta de organização, não por ter onde apagar. E também sempre gera aquela dúvida, né? O que eu devo comprar? O que faz mais sentido? Então, com base nisso, a gente criou alguns pontos que a gente entende que são importantes para o futuro. Não vou entrar em detalhes cada um deles, mas o importante aqui é mostrar que sempre que a gente vai desenvolver alguma coisa, a gente tem que pensar no nosso usuário. E a gente vai do começo ao fim da rotina, da jornada desse usuário para entender o que tem que ser feito e efetivamente construir algo pensando nele. Aqui eu vou trazer então em primeira mão, o Eric soltou ali um spoiler que a gente já vai lançar agora no finalzinho desse mês, então a gente está muito perto de trazer essa solução. E aqui, na verdade, a gente quis trazer uma experiência dentro do Magento, porque, como eu falei lá atrás, o nosso cliente ele é muito mais parecido com o consumidor final do que efetivamente com o cliente B2B de uma rede pequena, média ou grande, né? Ele acaba sendo uma pessoa muito mais informal. Então a gente precisa trazer toda essa experiência que um consumidor final tem, toda essa intuitividade, esse UX que é necessário para um consumidor final escolher o teu site, também para essa solução B2B, para a gente ganhar esse varejista. Então vamos lá, primeiro mostrando um pouco, a arquitetura não é nada simples. Então se a gente está acostumado com direto ao consumidor, possivelmente você vai ter um site que mostre mais ou menos uns 10, 15% de toda essa dinâmica. Aqui a gente tem conexões com ERP dos nossos distribuidores, ERP da Nestlé, você tem ferramenta de chatbot, você tem um saque, você tem o próprio navegador, né, o PWA, no caso aqui a gente está usando, eu vou falar um pouco mais para frente. Você tem uma conexão intermediária, que chamam os microserviços, para a gente conseguir cálculos mais rápidos entre o nosso SAP e o Magento. Enfim, você tem uma série, eu podia falar aqui algumas grandes minutos aqui dessa parte, mas a gente tem bastante complexidade, principalmente uma vez que você precisa refletir todas as condições comerciais que um vendedor tem na ferramenta. E pensando que hoje a gente tem 80 distribuidores exclusivos, mais de 10, 15 canais em cada um deles, a gente está falando de milhões de preços que precisa refletir exatamente como o nosso vendedor passa na ponta. Então, é bastante complexo e por isso toda a engenharia começa muito antes até do próprio coração do site, que no caso aqui estamos falando do Magento. E como que é essa navegação de ideias que a gente trouxe? Então, primeiro mostrando aqui a tela inicial, depois que você faz o login. Então, facilmente você já consegue ver na parte superior direita ali quantos pontos você tem no seu programa Fidelidade. Em cima você vê os itens que você já tem no teu carrinho, então muito parecido com o e-commerce tradicional. Ali no meio vocês veem uma régua de descontos, uma vez que você não tem o vendedor junto com você para explicar quanto você já conseguiu de desconto por aquele montante que você tem, a gente precisa de uma forma bastante simplificada mostrar para aquele cliente, né, o que ele precisa fazer para ir ganhando. Então a gente faz descontos por quantidade de itens, que são esses itens mostrados aqui no nosso site pelas medalhinhas, então são aqueles sortimentos que a gente indica para esse tipo de varejo, e também o montante total do carrinho. O resto, em geral, menu, ferramenta, barra de busca e todo o resto é muito parecido. Aqui vocês também podem ver que é possível escolher a que está selecionado por unidade, mas você também pode escolher a compra por caixas. Quando você clica no produto, outro diferencial. Então a nossa PLP, ou a nossa página de produto, ela é feita pensando no comprador, no usuário. Então aqui, ao invés da gente ficar explicando o porquê consumir esse produto, né, e falar
um pouco mais do marketing desse produto, a gente fala do preço sugerido, qual o markup que a gente recomenda ele trabalhar, e aí ele já vai tirar o preço sugerido de ponta também. Então, além de outras dicas que também, com o tempo, a gente vai cada vez mais recheando o site para ajudar esse varejista a vender melhor e a vender os produtos corretamente. No lado da direita, vocês podem ver que o carrinho, quando você clica, você tem uma parte que mostra um detalhamento não completo, mas um detalhe que já ajuda quem está fazendo a compra a entender, né, qual a quantidade de cada item que ele está comprando e o montante total. E por que isso? Porque esse nosso cliente, nosso usuário, ele tem uma questão do bolso, né? Ele geralmente, quando ele está fazendo uma compra, ele tem um valor restrito, um valor máximo que ele pode despender. E aí é muito importante que ele veja a soma desse carrinho para ele não chegar no checkout e ter uma surpresa e ter que ter a experiência de tirar alguns itens do carrinho. E aqui na parte 3, a parte de pagamentos, que também aqui o grande diferencial, na verdade, você não pode mudar endereço, né, uma vez que é o seu estabelecimento. Se você tem mais de um CNPJ cadastrado nessa sua mesma conta, você pode escolher a qual loja você quer fazer essa entrega. Na parte de pagamento, além do cartão de crédito, você também tem o boleto, eu vou mostrar mais à frente como que é essa experiência, e depois tem o resumo e você também vê todo o desconto e é fácil a experiência, assim como para um consumidor final. Aqui esse videozinho breve mostra um pouco, então, a experiência de um cliente desses entrando na nossa loja. Então, o Jurandir Silva, da Putzbox, entrando na nossa loja, pondo a senha dele e login, assim como um site feito para consumidor final. Assim que ele entra, na verdade, esse tempo é um carregamento que ele está batendo no nosso SAP e voltando para nós para garantir que ele já é um cliente cadastrado dentro da Nestlé. Aí aqui ele vai escolher o produto, seja por unidade ou por caixa, como vocês estão vendo ali. Produtos que tem medalhinha ou que não tem medalhinha, de acordo com se ele é indicado para aquele varejo ou não é indicado para aquele varejo. Ele vai entrando do lado na barra do carrinho. Ele salva o contato, né? Isso é bem importante. Depois ele coloca a forma de pagamento. Então aqui no caso ele escolheu boleto em 14 dias e finaliza a compra sem nenhuma grande surpresa. Pensando nesse consumidor também, vocês viram o tipo de loja que a gente está tratando. Então, é uma loja que ela é de bastante pequeno porte, muitas delas não tem um checkout. Então, o nosso usuário ele acaba fazendo as compras pela loja dele usando o celular mais do que usando o desktop. Então, aqui a gente mostrou uma navegação pelo desktop, mas o nosso grande foco de experiência foi efetivamente no mobile. E aqui a gente traz duas tecnologias, a PWA e o TWA. TWA ainda mais moderno, e ouvi recentemente que um dos poucos sites, e acho que o primeiro B2B que está usando isso na América Latina, o que nos dá bastante orgulho disso, mas foi bastante necessário, porque esse cliente realmente precisa de uma experiência desse tipo. Então, vou mostrar um pouco para vocês, fazendo um paralelo com o nosso desktop. Então, aqui a imagem, a visão pelo celular, então a gente não perde nada daquela experiência do desktop. A gente, inclusive, tem a régua de desconto ali mostrando qual percentual que ele já conseguiu até agora, então também de nada perde aí. Mesma coisa a PLP, né? Se você rola para baixo, aí você consegue ver aqueles outros detalhamentos do produto, então é bastante fácil o entendimento. Quando você vai adicionando itens, né? Ou quando você está numa página que tem mais itens, você consegue ver facilmente também pelo menos 4 itens por sessão, com botões também em tamanho agradável para você conseguir clicar. E o checkout também muito, muito parecido, uma experiência bem fluida. Então, o PWA, para quem ainda não ouviu esse termo, é o Progressive Web App. Então, é uma experiência de aplicativo, mas sem você precisar efetivamente baixar um aplicativo. E por que a gente se preocupa muito com isso? Porque os celulares dos nossos usuários, a gente sabe que 90% dos celulares aí são Android. Nesse caso do nosso cliente, talvez 95% ou mais seja Android, e Androids de baixa capacidade de memória, né? Ou que já esteja muito ocupada, porque são celulares em geral mais simples.
Então, por isso a gente traz essa tecnologia, para não necessariamente o cliente precisar baixar o aplicativo para poder ter a experiência de aplicativo. Mas para melhorar ainda mais essa experiência, daí a gente trouxe o TWA, que é o Trusted Web Activity. E por que a gente traz isso? Porque a gente não quer perder a experiência total de aplicativo, mesmo esse usuário não podendo ter memória suficiente para baixar esse aplicativo. Então, essa tecnologia, na verdade, como o próprio nome diz, é uma atividade web confiável, né? Então, a gente consegue colocar esse nosso PWA dentro da loja do Google Play. A gente também tem iOS, daí não na mesma tecnologia. Mas a gente coloca esse nosso PWA na Google Play e o usuário baixa como se fosse um app, e é baixíssimo o tamanho, coisa de 3 megabytes, é algo totalmente baixável realmente, e ele basicamente tem o login lá no desk dele, assim como a gente mostrou na imagem aqui da esquerda começando, baixa e depois toda a experiência é extremamente parecida com um app. Então, motivos do porquê a gente está usando essa tecnologia tão inovadora e feliz em ver que, de fato, a gente é um dos primeiros vindo com isso. E aí algumas considerações finais. Então, primeiro de tudo, entender profundamente o seu usuário. Então, apesar de ser um site B2B, o público se comporta como um D2C. Então, faça um site, faça uma aplicação ou aplicações, né, no nosso caso a gente tem o iOS também, que sejam condizentes com o teu perfil de usuário. O segundo ponto é, use a sua arquitetura como forte aliada. Então, vocês viram a complexidade da nossa arquitetura, mas toda aquela complexidade foi feita para todos os cálculos que a gente vai precisar ter daqui para frente sejam muito rápidos. Então a gente consegue com que, além do usuário ter uma navegação muito boa, que ela seja muito rápida e isso não faça com que ele abandone essa compra. E além disso, dentro dessa arquitetura também tem todas as conexões necessárias para ele ter todo tipo de informação, sem precisar ligar para um vendedor, como era feito à moda antiga, para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, por exemplo, onde está o meu pedido, o frete vai chegar que dia, se eu tenho crédito, status do meu pagamento, se eu tenho algo em aberto ou não tenho. Então, ao invés dele precisar recorrer a um vendedor para isso, ele consegue consultar tudo 100% dentro do site. E o terceiro é, seja intuitivo. Então, regras simples de negócio, fáceis, e que realmente o cliente não precise ter nenhum tipo de assistência. Então, a gente sabe que com a nossa equipe de vendas, a gente faz regras muito complicadas para conseguir não agradar, mas garantir que esteja aplicado todas as necessidades da companhia, mas quando a gente está falando de um site, quanto menos complicada, menor a interferência de um vendedor, e isso vai fazer com que o cliente consiga comprar mais do teu site. Então, é um pouco disso. Obrigado mais uma vez pelo convite. E espero que tenham gostado do que a gente tem a trazer aqui hoje. Valeu, Guilherme. Obrigado aí pela apresentação. Acho que mostrou bem o cenário completo do site B2B de vocês. A gente tem bastante pergunta para a gente trocar uma ideia depois, mas antes eu quero chamar o Rafa aqui, então fica aí no backstage aí com o Rafa ficou para a gente vir bater esse bate-papo depois. Rafa, com você agora, tá na sua mão aí. Legal. Bom, primeiramente, boa tarde, Eric, boa tarde, Bia, boa tarde a todos que nos estão ouvindo. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma satisfação dividir esse painel, ou mais um painel com o Guilherme, e sempre conhecer um pouco mais dos projetos, ou melhor, projetaços que ele toca lá na Nestlé. E, bom, para a gente aqui é uma satisfação poder dividir com vocês o nosso projeto e a estratégia que foi de adoção do nosso business to business. Vou compartilhar aqui também exemplo do Guilherme, eu montei alguns slides aqui para facilitar. Bom, o objetivo aqui, eu vou procurar primeiro contextualizar um pouco o que é a Galderma, né? Talvez o pessoal não esteja tão familiarizado, e aí pelo menos colocar como pano de fundo como é que é o nosso modelo de negócio. E aí sim eu entro mais na parte da nossa estratégia com e-commerce B2B, e aí vai ser uma satisfação dividir um pouco mais sobre como o nosso projeto foi executado, e aí dividir também um pouco aí com a cara dele, né? O desenho final aí que nos deixou cheios de orgulho. Bom, a Galderma, ela foi criada em 1981 a partir de uma joint venture entre Nestlé e L'Oréal, e desde o ano passado nós somos a maior empresa global de dermatologia independente do mundo.
e atuamos em 3 linhas de negócio, né? Então, somos um laboratório farmacêutico, foco em dermatologia, e a gente tem a linha de prescrição, que são os medicamentos com receita, a linha de consumo, né, os OTCs, como também é comumente chamado, e a linha de estética, e essa sim é a linha onde a gente faz as vendas B2B, né? Então, a gente vende os insumos para os profissionais de saúde, e esses profissionais de saúde revendem, né, ou vendem os tratamentos aos pacientes, e dentro desse tratamento, ou esses tratamentos, melhor dizendo, são feitos com os nossos produtos. Aqui à direita, eu apresento, né, a cara dos nossos produtos, né? Então, nós temos a toxina botulínica, os preenchedores de ácido hialurônico e o preenchedor de ácido L-polilático, né? Então, o Dispor, o Restylane e o Sculptra, todos eles aí, aqui, pelo menos no nosso foco de atuação para tratamentos estéticos. Bom, como que é a nossa operação, né? A operação tradicional de um laboratório farmacêutico? Então, a gente tem aqui o profissional de saúde, e ele pode ser tanto atendido por um representante, como pelo call center, e aí tanto o representante quanto o call center, eles colocam o pedido desse profissional de saúde num sistema, e aí com o projeto, né, então a gente move, né, esse sistema passa a ser o e-commerce, né, ele é feito dentro da plataforma da Magento, e a gente, além então, né, dos canais de forças tradicionais, que é a força de venda, além dos canais tradicionais, que é a força de venda e o call center, esse profissional de saúde também pode colocar os pedidos diretamente no e-commerce B2B, e aí dando uma série de vantagens, tanto para a nossa operação, quanto para esses profissionais de saúde. Com relação aos desafios estratégicos, né, o que a gente tinha em mente quando a gente começou a desenhar esse projeto, né? Então, o objetivo era expandir o alcance da Galderma em especialidades não médicas, criar um acesso a clientes não atendidos, né? Então, obviamente, existe uma limitação física, né, de poder atender. A gente tem uma força de venda que está presente no Brasil todo, mas, obviamente, a gente não dá conta, né, de estar em todos os profissionais de saúde potenciais, né, para serem compradores dos nossos produtos. Então, a ideia é que com o e-commerce a gente consiga dar foco em diferentes especialidades, né, não necessariamente só a dermatológica, mas também outras especialidades que estejam aptas, né, a trabalhar e aplicar e fazer uso dos nossos produtos. E obviamente, o painel também hoje, né, a gente cobre uma pequena parte dele, então a ideia é ampliar esse acesso. E, obviamente, isso do ponto de vista, né, da transação de venda também é muito bom, porque isso tira, né, todo um trabalho transacional, né, dos nossos vendedores com esses profissionais de saúde. Então, proporciona maior produtividade e otimiza o tempo da relação comercial, né? Então, é mais foco em relacionamento, menos em transação. Falando um pouquinho do projeto, né? Como ele foi. Então, aqui em grandes números, né? O que a gente trouxe entre as 3 grandes fases, né? Como a gente chamou aqui, a preparação, o planejamento e a execução. Então, na preparação, nós tivemos 7 parceiros envolvidos e ajudando a gente a entender e a fazer o melhor desenho, né, para a gente poder seguir. Foram mais de 25 pessoas diretamente ligadas a esse projeto em diferentes áreas, né? Então, a gente tem, obviamente, tecnologia, mas marketing, comercial, finanças com relação ao cartão de crédito, tem a parte também de business intelligence. Então, foi um trabalho bastante grande e que envolveu diversas áreas. E usamos também metodologias ágeis de desenvolvimento e trabalhamos com o conceito de MVP de produto, né? Porque, obviamente, bom, acho que eu acabei não comentando lá um pouco antes, mas o nosso projeto está bem no começo, né? A primeira vez que a gente lança um e-commerce, então tem muita coisa ainda que a gente está aprendendo, a gente aprendeu ao longo dessa fase e a gente optou justamente por lançar um MVP e adotar as metodologias ágeis para justamente ter essa flexibilidade, porque a gente sabia que tinha muita coisa que a gente ia aprender ao longo do caminho e, obviamente, ia ser ajustado, né? Então, uma metodologia aí de waterfall, de cascata, provavelmente não ia atender bem, porque a gente não tinha condições no momento zero de todas as definições, né? Então, isso foi sendo construído ao longo de todo o tempo do projeto, né? Esse projeto tem 1 ano, então a gente começou com um workshop, entendendo o que seria o nosso modelo de negócio e como digitalizar o nosso modelo de negócio, né? Então, isso obviamente
passa por entender como ele é e de que forma que ele se daria de uma maneira mais digital. Então, partimos daí, aí começamos a desenhar, fomos entender, então, quem eram os parceiros, os melhores parceiros para nos ajudar com isso. Passamos pelo processo de concorrência e as contratações formais, e aí levamos mais ou menos uns 4 meses fazendo a construção do produto. Bom, como comentei na metodologia ágil, então a gente trabalhou com a questão das histórias, né, para chegar nos requisitos do produto. Bom, obviamente as reuniões, né, acho que eram as partes mais importantes, como eu comentei, foram diferentes áreas, era muito importante que para a gente avançar, a gente tivesse um entendimento comum e avançássemos em bloco, né, e todo mundo entendendo, né, que a decisão que a gente estava sendo tomada, como é que isso ia repercutir lá na frente, se fazia sentido, se não fazia, se a gente tinha todo esse conforto. Um grande aprendizado para a gente foi a questão do cartão de crédito, né, que era uma novidade para o nosso negócio, né, fazer venda com cartão de crédito, ter um gateway, né, para processar essa transação. Então, também, né, exigiu um pouco mais da gente, mas, de novo, né, acho que o modelo de governança que a gente escolheu facilitou muito isso, né, porque permitiu a gente o aprendizado e, ao mesmo tempo, as entregas, né, entregas consistentes e modulares, né, elas construindo tijolo a tijolo até chegar ao produto final, ou pelo menos o MVP, né, nesse momento chama produto final, mas ainda é conceito de MVP, né, ainda temos aí uma grande evolução pela frente. Bom, um trabalho grande, né, de desenvolvimento, aqui a gente trouxe o número, né, foram mais de 4.500 horas com o time de desenvolvimento, muitas reuniões, né, com a equipe técnica do Daily, reuniões também com as áreas de negócio para planejamento, revisão do atingimento e, obviamente, os comitês de alta gestão, né, sempre dando muita visibilidade como esse projeto estava caminhando, né, e alinhando as expectativas e tendo aí um bom fórum para as tomadas de decisões que foram necessárias. Eu acho que, talvez para resumir, né, com relação à estratégia de adoção de um e-commerce business to business, no nosso caso, eu acho que o que foi crucial foi, primeiro, entender de fato o que a gente queria, né? E aí eu gosto de destacar bem esse ponto, né? Porque eu acho que essa foi uma decisão acertada nossa desde o princípio, né? Que o e-commerce B2B ele não é uma ferramenta, né? Não é só uma ferramenta, né? Talvez a ferramenta é a parte mais fácil, né? Ele é um modelo de negócio diferente. Então, acho que pelo menos, talvez a recomendação, né, que a gente possa deixar e do nosso aprendizado é isso, né? Entender como um modelo de negócio, ele não é simplesmente um copia e cola do que já tem atualmente, né? Tem que fazer esses deparas do que seriam os negócios digitais e acho que isso a gente investiu bastante tempo nisso, e acho que foi o que fez toda a diferença. E aí, depois de um segundo momento, né, essa parte superada, entendendo bem o que se quer, e que é um conceito novo, né, que se tem dentro da organização, acho que o próximo passo de chave é a escolha de parceiros, né? A gente também foi muito feliz nesse momento, né, nessa etapa do projeto. Então, bom, como comentei há pouco, né, a gente trabalhou com 7 parceiros e todos eles, óbvio, teve uma seleção, né, bastante cuidadosa e criteriosa, mas o que a gente tem já desde o início, metade e conclusão do projeto é que a gente fez as escolhas muito bem feitas, né? Então a gente estava com ótimos parceiros que entendiam do nosso negócio, entendiam do nosso momento, tinham muita experiência, né? Experiência técnica, experiência de outras implementações, experiências de outros modelos de negócio, e isso certamente contribuiu bastante. E agora, eu queria mostrar um pouquinho para vocês, né? Então, o nosso e-commerce, ele chama mygaldermstore.com.br. Então, essa aqui é a tela de boas-vindas, né? Então, a gente tem talvez um conceito que, para o nosso, né, da maneira como a gente desenha o nosso e-commerce, ele é um pouco diferente. Aqui a gente tem uma área logada e não logada. Isso se fez bastante importante porque, bom, os nossos produtos, né, eles são técnico-dependentes. Então, quem vai aplicar ele, né, tem que ser profissional de saúde, eles têm que ter um bom domínio da técnica. Então, a gente tem que ter o controle, né? A gente não pode vender para qualquer pessoa. Então, a gente tem que fazer esse controle e a gente faz isso
já na área logada, né? Então, ou seja, primeiro o usuário do e-commerce ele se identifica, então a gente reconhece ele e a partir daí ele tem acesso, né, aos nossos produtos, né? E porque também o momento que tem, acho que isso é super importante também de comentar. Enfim, o e-commerce ele é um dos pilares da estratégia de digital da unidade de negócio de estética, né? Então a gente tem uma comunicação direta com o consumidor, é um pilar, né, o D2C. E o segundo pilar é a educação médica continuada. Bom, na verdade, esse é um objetivo e é uma atividade que a gente faz muito fortemente. A gente trouxe isso também para o mundo digital. Então, a gente tem o que é a Academia Galderma. E a gente tem o terceiro pilar, complementando esse ciclo, né, que seria o cash out, então, que é a possibilidade desse profissional de saúde também comprar os produtos diretamente, né, no e-commerce, e aí todas as facilidades que tem, né? Ele é 24/7, ele compra no melhor momento que ele acha interessante, né? Ele ou, enfim, ou quem administra a clínica, se for o caso. Aqui é a próxima tela, né? Então, aqui à direita, a gente tem o menu, né? Aqui acho que é bastante padrão do e-commerce, né? Aqui também acho que não tem grandes novidades, mas a opção de compra pode ser por categoria, marca, né? Questões de faixas de preço, né? Então, aqui são esses nossos produtos. Mas o grande diferencial, e que é o que a gente gosta de destacar, é que a gente fez pelas áreas do corpo, né? Então, quando a gente fala só o Restylane, né? O Sculptor, o Sport, né? Pode ser que nem todo mundo esteja familiarizado com o produto e para que ele serve, né? Então, esse foi um trabalho muito legal que a gente fez de desenvolver as áreas do rosto e as áreas do corpo para mostrar. Então, a ideia é facilitar muito a navegabilidade do usuário do site, do comprador, né? Então, ele está interessado em fazer um tratamento, né? Oferecer um tratamento para o paciente dele aqui na testa, né? O terço superior, como a gente chama, aqui no front. Então, as opções que ele tem para aplicar, né, é o de Sport, ele pode ser, né, a gente tem duas apresentações, 300 e 500, né, ou ele também pode fazer um tratamento, por exemplo, com Restylane Refine. E aqui também a gente vem para o corpo, né? Então, se por acaso o objetivo é fazer um tratamento no colo do paciente ou da paciente, então as opções que a gente tem, né, são o Restylane Skin Booster, o Vital Light e também o Sculptra. Então, a ideia é que, através do site, a gente também eduque esse profissional de saúde, né, ou mostre para ele as possibilidades de tratamentos que ele pode oferecer ao paciente a partir dos nossos produtos, né? Então, a gente acha que ficou uma coisa bastante visual e bastante intuitiva, né? Muito melhor do que, né, esse menu aqui que é o clássico, né? Obviamente ele funciona bem, mas especificamente para o nosso negócio, para o nosso público, a gente acredita, né, e aposta que essa visão que a gente criou, né, compre por áreas do corpo, vai ser um grande diferencial, um grande facilitador para essa experiência. E, bom, aqui, né, a tela finalizando, né, mostrando mais ou menos como seria o ciclo, aqui ele confirma, né, a compra, e aí depois, obviamente, inicia, né, todas as comunicações por e-mail, de pedido aprovado, pagamento aprovado, pedido saiu para entrega, até pedido entregue, e depois toda uma área de autosserviço, né? Então ele pode gerar a segunda via de boleto, pode eventualmente fazer algum cancelamento, alguma devolução também por ali, e é um pouco disso que eu comentei lá atrás, que é o que tira um pouco o transacional, né, do nosso time, tanto do call center quanto dos representantes, e aí eles podem focar no relacionamento e na propaganda médica mesmo, né? Cada vez deixar mais claro aí quais são todos os benefícios e usos que os nossos produtos oferecem. E, bom, com isso, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de participar do painel e, enfim, e mais uma vez reforço, né, que em meu nome, em nome de todo o time que fez parte desse projeto, é uma satisfação e um grande orgulho poder estar aqui compartilhando aí um pouco do que a gente vem trabalhando aí nesses últimos meses. Obrigado, Rafa. Muito legal entender também, acho que são dois momentos diferentes, né, da Nestlé. A Nestlé ela já vem de um MVP, né, e agora está tendo essa evolução com o Magento. Vocês já resolveram criar o MVP realmente com o Magento, já ter essa escalada. Eu acho que são momentos importantes aí de cada empresa.
Guilherme estava comigo na semana passada, num evento de indústria. Lá a gente fez muita pergunta, né, Guilherme? Agora vocês dois vão ser sabatinados aqui pela gente. E, gente, até agradecer você, Gui, né? Aqui, aliás, ele tá de férias, tá com a família, né? Lá em Gramado, devia estar tomando um chocolate quente, mas ele tá aqui no Meet Magento. Obrigado, Gui. Bom, vamos lá. Sempre um prazer estar com vocês. Boa. Uma das perguntas que a gente falou, que a gente viu muito lá no Fórum da Indústria, que eu quero trazer principalmente para esse nosso painel, é por que normalmente as indústrias elas começam pelo B2C, né? E não pelo B2B? E até uma das frentes que a gente viu vocês já têm o canal completo de B2B. Não seria mais fácil já ir num canal B2B, depois ir para um canal de B2C? Queria que vocês dois falassem um pouquinho dessa forma de... É mais fácil para o B2C ou não? Porque eu vi aquela arquitetura, acho que todo mundo viu a arquitetura da Nestlé ali, o negócio não é pequeno não, né? E do Rafa também não é diferente. Vou começar com você, Gui. Pode começar. Vamos lá. Então, o nosso caso, a gente vem do início do D2C há bastante tempo, né? A gente começou em 2009 com o Nespresso, 2010 com o Dolce Gusto. Aquela época, realmente, o mercado não falava de B2B. Então, acho que para a gente acabou sendo natural começar por esse caminho e não pelo B2B, como você bem falou, que de fato todo o resto, né, tá pronto, logística, enfim, tá tudo meio pronto. O meu pensamento é que sempre que se fala de e-commerce ou transformação digital, a gente acaba dentro das indústrias sempre falando de estar mais próximo ao nosso consumidor. Então a gente quer esse contato para entender mais sobre ele, para conseguir desenvolver melhor os produtos, para conseguir de fato ter um diálogo, melhorar a reputação de marcas, etc., mas tudo diretamente com o consumidor. Então eu acho que acaba sendo muito mais um caminho natural do que efetivamente um pensamento, tem essas duas opções, mas eu vou por essa primeiro. Eu acho que o B2B acaba não sendo pensado no primeiro momento, mas, de fato, a hora que você vê o potencial, eu não sei se são todas as indústrias que têm, mas as que, de fato, conseguem operar bem o B2B, o potencial é enorme, você pode fazer grande parte das suas vendas por ali e pode vender melhor, né? Trazer ferramentas para realmente evoluir o mix que você tem nos clientes e, como consequência, evoluir o mix que está na boca dos consumidores. Perfeito. Rafa? Cara, eu acho que, bom, no nosso caso, ali foi um pouco do modelo de negócio que eu quis trazer. Hoje, o relacionamento já é no B2B, né? Então, a indústria farmacêutica já tem, né, essa característica que a gente faz a propaganda, a comunicação já é com um público qualificado, né? Então, são médicos. E então, dificilmente, né? Pelo menos quando a gente está falando de medicamentos, a gente não acessa diretamente o consumidor por uma questão regulatória. A gente tem produtos que são tratados como produtos da saúde, esse sim a gente poderia e é onde a gente explora um pouco mais. Mas o que faz mais sentido na lógica, pelo menos no nosso caso, é acessar o B2B, né? Porque no nosso caso a gente é insumo, né, para um outro elo da cadeia, e esse elo da cadeia que sim tem um relacionamento com o consumidor, né, afinal, o paciente no nosso caso, né? Não faria muito sentido a gente pular isso, né? Nem teria como. Pia? Falando sobre esse elo da cadeia, Rafa, que você falou, eu sei também que Nestlé também tem essa força de vendas, né? Vocês chegaram a sentir alguma dor desses vendedores com a digitalização? Eles foram resistentes com essa digitalização? Sentiram que iam perder o espaço ou não? Vocês... Pode começar com você, Rafa. Perfeito. Então, eu acho que deu uma osciladinha aqui, eu perdi talvez o finalzinho, mas acho que eu entendi. Qualquer coisa você me complementa depois. Mas acho que essa é uma ótima pergunta, né? Acho que essa é a primeira pergunta que vem em mente, né? A pergunta que a gente adota um e-commerce, a pergunta mas e a força de venda tradicional, né? Como vai ser isso? Ele vem para substituir, né? Então, acho que essa é uma questão também que uma empresa, principalmente nos primeiros momentos, né, que está avaliando adotar um e-commerce, ela tem que pensar e endereçar. Mas no nosso caso, não. Né? No nosso caso,
A ideia é que não compita. Na verdade, é como se fosse um prolongamento, né, dessa nossa força de venda. Então, a ideia é que a gente chegue onde hoje a gente não consegue chegar e que a gente esteja disponível em momentos que a gente hoje não está disponível. E obviamente, tem toda... a partir do momento que a gente escolhe uma plataforma, né, como a Magento, ela habilita a gente a fazer muitas coisas, né? Ou seja, traz muita robustez ao processo e melhora muito a experiência da transação, né? Então, tira todo um transacional, né, que hoje é picado, hoje é por WhatsApp, hoje é por e-mail, por telefone, e a gente passa a administrar isso na ferramenta, né? Então, além de ser um prolongamento, também é uma grande ajuda para que a gente ponha, para que eles possam ter foco, né, no que eles fazem de melhor, né, que é fazer o relacionamento com o nosso cliente, alcançá-los e fazer a propaganda, né, e divulgar, né, os melhores usos dos nossos produtos. O nosso caso é muito similar, né? Então não vou repetir parte do que o Rafa já falou. O que a gente vê muito a gente precisa otimizar mais a rotina desse vendedor. Então imagina que ele geralmente, por loja que ele tem 5 a 10 minutos que ele tem que fazer o trabalho completo dele. E ele não consegue fazer muito mais do que tirar o pedido. Se ele fizer muito além disso, ele acaba deixando de ir em algumas lojas que podem ser muito importantes também. Então o que a gente quer com isso é que ele tenha um trabalho muito mais consultivo para o ponto de venda e que o ponto de venda consiga evoluir como serviço ao consumidor, mix, né, portfólio, enfim, em geral, pensando no consumidor final, e que o pedido, a ferramenta deveria fazer com mais agilidade e mais entendimento do que o próprio vendedor. Por mais que o vendedor conheça o cliente, está sempre lá, olha a gôndola como está, não... Tem um parâmetro que acaba não mudando muito, e os dados deveriam conseguir ler melhor qual deveria ser esse pedido perfeito do cliente, e com isso, essa primeira etapa já é feita por isso. Claro que o vendedor sempre pode querer adicionar um produto a mais, ou enfim, dar alguma explicação diferente de algum ponto, mas é isso que o Rafa falou, deveria ser o foco da relação. Então, é isso que a gente sempre tenta trazer bem forte para a equipe, desde o momento 1 do nosso B2B, para falar, cara, em hipótese alguma a gente está aqui para substituir o trabalho de vocês, a gente está aqui para trazer um novo caminho para o trabalho e que a gente consiga, com essas ferramentas, ser melhor e trazer um atendimento melhor para o nosso varejista. E com isso, o próprio vendedor vai conseguir chegar nas metas com mais facilidade. Perfeito, pessoal. Bom, acho que é isso. Nosso painel B2B ele encerra por aqui. Eu queria agradecer o Guilherme, agradecer o Rafael aí pelo bate-papo, pela palestra, para trazer o case de vocês aí. E vamos junto aí nessa jornada aí, fortalecer cada vez mais o B2B, pessoal. Obrigado mesmo. Boa. Obrigado, Eric, Obrigado. Bia. Obrigado, Rafa, aí, por mais uma presença conjunta. E é isso aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, um grande abraço. Um abraço.